Romanos 9, de 14 ao 18. Vamos dar sequência na nossa aula de hoje, então. Já oramos, vamos começar então lendo o texto, tá? Eu vou ler aqui para facilitar a questão da gravação também. Romanos 9, 14 diz assim: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Senhor, muito obrigado por esse dia mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar no entendimento e na compreensão da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tem um pessoal que não estava na aula passada, então vai pegar o bonde andando mesmo, tá? Mesmo. Mas vamos lá. Por que Paulo precisava levantar o questionamento da justiça divina? Porque os judeus se achavam se consideravam salvos por serem descendentes de Abraão. O texto começa: Que diremos, pois? Ou seja, que conclusão a gente pode tirar disso que ele acabou de falar? Certo? O que ele acabou de falar? Ele disse que a palavra de Deus não falhou. Olha, acompanha comigo lá, versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Nem todos os de Israel, nem todos os de Israel são de fato israelitas. A gente viu na aula passada isso aqui, ó. Lembra, Isaac? Dudu chegou na aula passada, não, né? Não. Tá. O que a gente viu? Existia um Israel. A gente chamou do que? Israel? Isaac? Não veio não? Ah, é, você te contei lá no tempo. Stephanie estava na aula passada, né? Cá entre nós. Tá todo mundo pegando o bonde andando, só você e eu já estamos no bonde, tá? Não. Mas vamos lá. Stephanie, fala aí pra gente. Não, você veio. Mas você veio. Nem você quer. Tinha Israel, o maior era qual? Nação. Isso, nação. Tá? Aqui era o Israel étnico. Certo? Vou ter que dar uma passada de novo, senão não vou entender. E tinha outro Israel, qual era? Isso, mas era. Me fala que era. Da promessa. Isso, da promessa, que era o Israel espiritual. Tá? O que significa isso aqui? Paulo está falando o seguinte: olha, Israel como nação, lá em cima do texto, ó, receberam o que? Culto, as promessas, a lei, as alianças. Eles são israelitas. Achei que Paulo falou: esse pessoal aqui, ó, tá perdido, certo? Correto? Concorda comigo? Aí está mais certo do que eu. Aline, me ajuda lá. Israel étnico, o que Paulo está falando aqui? Que o Israel étnico está perdido, certo? Amém. Ainda que eles tenham recebido uma série de promessas, uma série de benefícios espirituais. Só que ele vai dizer o seguinte, versículo 6: a palavra de Deus não falhou, não é isso? Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque nem todos os de Israel, aí ele vai falar de Israel étnico. Pode fechar, fecha lá. Nem todos os de Israel são de fato, o que diz o texto? Israelitas. Certo? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são filhos de Deus. Olha só, esse povo aqui não pode ser chamado de filho de Deus. Não são filhos. Certo? Quem são os filhos?
Os filhos são os filhos da promessa, aqueles que Deus faz viverem espiritualmente, certo? Aqui ele só está fazendo aqui o contraste aqui de Israel nação e Israel espiritual. Ele ainda nem chegou nos gentios, ele vai chegar. A gente vai ver aí a próxima aula, se não me engano, tá? Ele vai chegar lá, nos gentios. Por enquanto ele está fazendo uma diferença, olha só. Deus não escolheu para serem seus filhos a nação de Israel. Ele escolheu um Israel espiritual. Entenderam comigo? Certo? O que a gente viu na aula passada? Que o fato de Deus ter escolhido Israel espiritual não foi uma questão humana. Não foi da linhagem de Abraão, não foi da linhagem de Jacó, não foi. O que foi? Foi uma escolha divina, certo? Por quê? O que ele vai dizer lá? Romanos 9, versículo 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. A gente viu o contraste. A eleição, ela está sendo contrastada, correto? Obras, qual era a referência das obras? Tem um contraste aí, né? Por obras, por aquele que chama. Qual é o contraste? O que são obras? Obras tem a ver com o homem, não é isso? E o contraste aí é com relação àquele que chama, certo? Então aquele que chama tem a ver com Deus. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo está falando o seguinte, olha só. O fato de haver um Israel espiritual, eleito por Deus, convocado, chamado, salvo, não tem a ver com o homem. Obras, homem, certo? Aquele que chama, Deus. O propósito de Deus quanto à eleição prevalece. A gente viu isso, não foi? O que é prevalecer? É um fator preponderante, um fator decisivo. O que prevalece é como se os dois estivessem num conflito. O que prevalece é aquele que chama. Então, o fato de haver uma eleição espiritual de pessoas para a salvação não tem a ver com obras, não tem a ver com o homem, em nenhuma esfera, ok? Tem a ver com aquele que chama. O homem participa desse processo, a gente vai ver que ele é responsável por acreditar na mensagem de Deus. Só que esse fato dele acreditar não é o fator que prevalece. Olha para o texto aí. O que prevalece é a questão da eleição, não por obras, mas por causa daquele que chama. Beleza? Aí você pensa assim, pô, mas então Deus escolhe indivíduos. Não é isso? É o que meio que Paulo está trazendo para a gente essa ideia. Então, Deus escolheu Jacó. Por que ele não escolheu Esaú, Paulo? Aí você poderia pensar assim, porque Esaú era incrédulo. Mas o texto diz: Deus escolheu antes de nascerem, certo? Eles não tinham feito bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ou seja, Paulo está desassociando totalmente do homem a questão da escolha divina, certo? Então beleza. Então aí Paulo entra no argumento. Há injustiça da parte de Deus? Se Deus escolhe independente do homem, há alguma injustiça da parte de Deus? O que você acha? Não. Ele já acabou na merecida do mesmo. Ah, beleza. É geral o contexto. Né, irmão? Pode falar o contexto pra gente. Pode falar. Um específico depois de... Então pode falar. Fala o seu argumento. A gente vai ver. Aqui você pode falar à vontade. O ruim é só quando você mata a aula, só isso. Falei, tem gente pegando o bonde andando aí querendo dar pitaco. Vamos lá. Vou fazer só uma breve explicação aqui pra gente entender, tá? Deixa chegar no...
Ó, tem dois termos. Tem dois termos que são o seguinte, ó. Só para você entender, tá? Vamos lá. Monergismo versus sinergismo, só para a gente entender, tá bom? Vamos lá. O que é a ideia do monergismo? Alguém além do Flávio sabe dizer? Sabe, Flávio? Cara, se fosse para eu chutar, eu diria que é você dizer que ou só depende de nome ou só depende de Deus. Tá, não. Eu não sei. É assim, ó. Isso aqui, a ideia de... É como se fosse uma sincronia, tá? Sincronia. Juntos. Uma união. Ok? Sinergismo. Aqui é de mono, ok? Monergismo. Então a ideia de sincronia, de sozinho. Único. Ok? Ergismo aqui é a ideia de força. Força que age, essa é a ideia, tá? Quando a gente fala de salvação, a gente tem dois fundamentais conceitos para a gente entender como ela acontece. Eu falei nas outras aulas sobre como é que a visão arminiana ela interpreta a questão da presciência, que é a visão que o Flávio adota. Qual é a ideia da presciência de acordo com a visão arminiana? Ele entende que Deus elegeu porque ele anteviu o que aconteceria. Então, aqueles que creriam no futuro foram escolhidos por Deus na eternidade. Certo? Essa é a visão arminiana. Qual é a visão calvinista, no caso? Eu não vou ficar entrando nesse debate porque não é o nosso foco, é só para você entender. Vocês dois já sabem, mas eles estão pegando o bonde andando aí. Vamos lá. A visão calvinista entende que a presciência não é uma previsão, mas um pré-conhecimento. Ele conheceu na eternidade aqueles que ele salvou e aqueles que ele aplicaria a justificação no tempo da história, tá? Então são essas duas diferenças. E aí eles vão se dividir para esses dois caminhos. A visão calvinista vai entender que a salvação acontece numa dinâmica do monergismo, ou seja, há um fator somente decisivo para a salvação. E esse fator é Deus. Lembra, o sinergismo, o arminianismo é visto como iniciativa, né? Não, eu vou falar isso. Deixa eu ficar tranquilo, tá? Você vier mais alto, eu te mais espaço para você falar. Então a ideia o fator decisivo é Deus. Beleza? Quando a gente chega no sinergismo, o que tem aqui? É uma força, não é isso? Sincrônica, junto, ok? Aí, pegando o gancho do que ele falou o seguinte, o arminiano sério ele vai dizer que toda a salvação começa em Deus, que o homem não pode crer a menos que Deus ele manifeste a sua graça preveniente, que seria o anúncio do Evangelho, certo? Então, quando Deus anuncia o Evangelho, o homem tem a capacidade de crer, correto? E aí o homem então ele opta ou não pela ideia da fé, ele crê ou não. Certo? Eu não diria optar, mas diria investir. Tá, mas não mesmo, isso é só uma questão de termos aqui. Mas o que acontece na visão arminiana, por exemplo? No sinergismo ele crê que Deus e o homem atuam juntos para que a salvação aconteça. Entendeu? Então aqui é você entender que é Deus mais o homem. Isso não quer dizer, na visão arminiana, que o homem é salvo por méritos, isso não quer dizer, tá? Mas eles entendem que para a salvação não adianta somente Deus escolher, como é no monergismo. Deus tem que agir e o homem reagir.
E isso é a salvação, é uma forma sinergista, é o encontro dessas duas forças. Beleza? Deu para entender, entendeu? Basicamente, quando alguém tiver, mas você é monergista, você é sinergista, você vai falar assim, calma aí, sinergismo é isso, monergismo é aquilo. Ah tá, eu sou isso, entendeu? Fala. Os americanos usam também o monergismo funcional. O conceito geral do sinergismo. Tá, isso não faz muito sentido para mim, mas hoje a gente está dividindo aqui a grosso modo para facilitar o nosso entendimento, tá? Porque o monergismo condicional vai cair no sinergismo, tá? Porque isso aqui é só termo, tá, gente? É claro que o homem não tem força na salvação, entendeu? Isso aqui é um termo que ajuda a entender que qual é o fator preponderante? Aí a gente vai levantar a bola, são os dois. O monergismo não, é um só, entendeu? Tá? Vamos lá. Então, questão da salvação. Só um minuto, eu preciso falar aqui na. E aí, ali, calvinismo. A gente nunca vai fazer discussão agora isso. Esse Natal para hoje, para outro dia. Vamos deixar para os nossos erros do futuro. A fase dessa discussão é: não vamos entrar nessa opinião, pelo amor de Deus. Mas gente, é bom, Não, é assim, há mas há um tempo atrás isso era uma discussão relevante aqui mas era outra galera. Vamos lá, vamos seguir. Então, Paulo levanta assim, acaso Deus é injusto? Agora, mas assim, por que Paulo estaria levantando a questão da injustiça de Deus? Se ele simplesmente estivesse falando qualquer coisa. Ele não está falando qualquer coisa. Ele está falando de uma escolha divina, ponto. Naquela época já tinha já. Não tinha, já tinha, não, já tinha. Esse mal é antigo. Nem percebeu. Querendo ou não, você vai ter que olhar para o texto e vai estar assim, Deus está escolhendo pessoas. Ponto. Não dá para negar. Por quê? Porque vai dizer assim, porque Deus escolheu, não é isso? Jacó. Ele amou Jacó e aborreceu de Esaú. Mas por quê? Antes de nascerem, antes de praticarem qualquer coisa. Então tem a ver com a escolha divina, ponto. Não tem de onde fugir, ok? E aí Paulo... Só que não se trata de indivíduo, se trata de nação. Tá, isso aí a gente já viu na aula passada que você também não veio, então você vai escutar um pouquinho, vamos lá. Deus está escolhendo pessoas, tá? Uma nação se compõe de indivíduos, ok? E aí, foi o que na aula passada a gente falou, a questão da nação, Flávio, é o seguinte, olha só. Ele não está fazendo um contraste entre Israel. Quais eram as nações representadas? Ele está fazendo um contraste entre Israel e Edom? Sim. Por quê? Porque a gente não vê em nenhum momento como nós dizemos, Jacó sendo Esaú. A gente. Eu estou falando no texto. Eu sei. A gente vê sempre Edom sendo. Tá, não foi essa a minha pergunta. No caso. Essa não foi a minha pergunta. Sim. Minha pergunta foi: o contraste é entre Israel e Edom ou outra coisa? Quem viu na aula passada? Israel e Edom. O contraste qual é? Israel, nação e Israel. Exatamente. Olha para o texto. Porque nós já tinha sido descartado já. Edom é uma figura, ok? Esaú. Sim. Não tem problema. Pode ver aí que ele também faz uma referência à descendência. Não tem problema. Sim. Mas o foco não está nesse contraste aqui. Não está. O foco está nesse aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Por quê? É o que ele está falando. Olha lá o texto. Versículo 6. Nem todos os de Israel são de fato israelitas.
ou seja, Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, são filhos. Então, olha comigo. Israel e israelitas, é o primeiro contraste, não é isso? Israelitas. Qual é o segundo contraste? Descendentes de Abraão e filhos. Segundo contraste. Olha para o texto aí. Nem por serem descendentes de Abraão são filhos, nem por serem de Israel são israelitas. Não é isso? Olha lá o texto. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne. Olha só, mais um contraste. Carne e... Qual é o contraste? Promessa. Percebeu? Não há um contraste de nações aqui, no sentido humano. O contraste não está sendo dito entre Israel e Edom. Concorda comigo? Pode falar, gente. Sim. O contraste é entre aquele que é segundo a carne, que é esse aqui, não é isso? E aquele que é espiritual. São os filhos, são os da promessa, são os verdadeiros israelitas. Concorda comigo? Então, no YouTube tem aula passada. No YouTube tem aula passada. Vamos lá. Mas é exatamente isso. Então, por que Paulo tem que levantar a questão da injustiça de Deus? Porque ele acabou de falar de uma escolha de Deus. Não tem como fugir. É uma escolha divina. Ainda que você vá pelo caminho lá da nação, é uma escolha divina. Por que Deus escolheu Israel? Por quê? Acho que eu estou meio exaltado hoje. Pessoal, olhem por mim, por favor. Por que ele escolheu? Por causa da sua soberania, sua vontade, que a gente não compreende o porquê ele optou por Jacó e não por Esaú. Amém? Amém, igreja? Amém? Então tá. E aí Paulo tem que levantar. Calma. Uma análise aí. Isso, faz a graça. Eu vou questionar o texto. A graça de Deus está. Eu vou questionar o texto em casa. Questione o texto. A biografia de Esaú. Questione o texto Para saber. e questione a sua consciência também. Vamos lá. A melhor coisa sempre grave isso, a melhor coisa é sempre nos dobrarmos ao que a Escritura diz. Sempre. Você não pode ser um torcedor em questões doutrinárias. Você precisa ser um servo. Certo? Um servo que se submete à palavra de Deus. Deus não é o nosso dono? Ele manda. Ok? A gente obedece. Então vamos lá. A injustiça. Mas vem cá. É assim, Paulo? Deus escolhe pessoas? Que história é essa? A injustiça da parte de Deus? Aí eu penso o seguinte: quando a gente é exposto a questões como essa, por que Deus escolheu Israel e não Edom? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por quê? Deus está sendo injusto. Não. Porque eles não tinham feito nada. Calma. Eles não tinham feito nada. Certo? A gente, quando pensa numa escolha divina, a gente muitas vezes é levado a esse questionamento. Mas será que Deus é mau? Por que Deus permite que pessoas vão para o inferno? Por quê? Por que Deus condena pessoas? Já parou para pensar nisso? E às vezes a primeira coisa que vem à mente é o quê? Deus é mau. Deus é injusto. E isso, sem dúvida, são flechas que vêm do nosso coração, sem dúvida, mas Satanás também está trabalhando nesses questionamentos. Ele leva o mundo que não conhece a Deus a ter justamente essas conclusões. Lembra uma vez eu estava falando numa aula, estava lá na faculdade, aula de fisiologia humana. Aí o professor, eu tentei, meio que evangelizar na minha ignorância lá. O professor falando, sobre Deus e tal. Aí ele, Deus, se tiver um Deus, ele é muito mau. Porque esse mundo é muito mau. E se ele for poderoso, é justamente o questionamento, né?
Aí, na época eu nem sabia muito bem responder isso, né? Mas as pessoas chegam a uma conclusão equivocada, porque eles veem o mal no mundo, eles acham que Deus tem um débito com a humanidade, de dar aquilo que ela merece. Só que aí entra a questão dos pressupostos, lembra? Qual é o pressuposto dessa ideia? De que o homem é bom, de que ele é merecedor de alguma coisa boa, de que há alguém bom, porque ele fala, se há o mal, arranca os maus e deixa os bons, mas a Bíblia diz que não há um bom sequer. Romanos 3, não é isso? Todos pecaram, estão separados da graça e da glória de Deus. Então, a injustiça da parte de Deus, Paulo vai dizer aquilo que ele já falou várias vezes, né? É que ele fala de modo nenhum. É uma afirmação, né, gritante, que ele já fez em alguns momentos antes, né? Ele fala assim, isso é impensável. E aí eu me lembro também, a gente estava na célula uma vez, a gente falou sobre essa questão, né, da graça, da salvação, não era nem muito a questão da eleição, né? E às vezes vem esse questionamento, mas o que precisa primeiro vir à minha mente? O que está claro na Bíblia. O que está claro na Bíblia? Quais são os nossos pressupostos? Fala comigo aí. Fundamentais. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Isso aqui está claro na Bíblia ou não está? Esse é o primeiro pensamento que tem que vir à sua mente quando você surge um questionamento sobre a justiça de Deus. Mas será que Deus é injusto então por escolher a pessoa? Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso, certo? Ele é tudo isso. Nenhum questionamento pode me levar a chegar à conclusão de que Deus é injusto. Nenhum. Por mais difícil que seja entender qualquer escolha soberana de Deus. Paulinho, uma vez que eu estava aqui em casa, mas eu vou desenvolver, eu peguei um pouco da biografia de Esaú na tradição judaica. Esaú é visto como também uma pessoa moral, até por ter vendido primogenitura, pela inabilidade dele. Também tem essa questão. Tá. Aí eu ainda vou desenvolver isso daí, que é um tema bem. Tá, não, tudo bem. É bem complexo. Isso aí a gente pode ver depois. Então vamos lá, o texto diz, vamos continuar aí. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E aí a ideia é: Deus não se baseia em justiça para a salvação. Por que não? Se Deus fosse se basear em justiça para a salvação, ele teria que condenar todo mundo. Ponto. Se o homem fala assim, mas isso é injusto. Se Deus virasse e falasse assim, você quer que eu aplique justiça? Porque se eu for pela justiça, pelo que é justo, eu vou ter que condenar a todos. Mas para não fazer isso, Deus faz de outra forma. O que ele faz? Ele aplica a sua misericórdia, não é isso que aí? Alguns. Ele faz então a misericórdia para alguns. Certo? Ele se compadece de alguns, que são os crentes, são os salvos, certo? Ele salvou alguns, ok? Então fica também evidente que não serão todas as pessoas do mundo que vão ser salvas. Isso é claro, tá, gente? Claro. Não existe universalismo na Bíblia. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. Em nenhum momento Ele disse que Ele usou de misericórdia para com todo mundo, sem exceção nenhuma, no quesito da salvação. Ok? Ele usa de misericórdia para com quem Ele quer. Ok? Porque se Ele usar de justiça, o que vai acontecer? Ele vai ter que condenar. Romanos 11:32.
Romanos 11:32 não é em cada indivíduo sem exceção. Não? São todos sem distinção. A gente vai chegar em Romanos 11:32, tá? Mas a ideia é que o texto diz, o texto está dizendo, o que o texto está dizendo? Ele tem misericórdia de quem quer. Não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Que ele falou para Moisés no Antigo Testamento. Ok? Então lá, Deus não se baseia em justiça, mas se baseia na sua misericórdia para a salvação. Ok? Não depende do homem. Mais um contraste. Lembra o que a gente já falou? O que está escrito aí no versículo? E logo depois desse que eu li. Então vamos lá. Desejo, não é isso? E tem outra versão? Eu não sei qual que é o versículo. O meu está assim: não depende de quem quer ou de quem corre. Alguém tem essa versão? Não? Calma, mas qual seria o sentido de permitir que essas pessoas nascessem? Já que, claro, a gente está falando de uma coisa que já pode, mas a gente sabe que, teoricamente, isso é questão antes da fundação do mundo. Qual seria o sentido, então? Permitir que nascer já condenados em expectativa de salvação do Pai, não são eleitos? A gente está trabalhando aqui no campo teológico, né? Os desígnios de Deus meio que a gente não compreende, são secretos, porque a Bíblia, os teólogos, na verdade, né? A Bíblia chama de mistério. A gente está fazendo uma reflexão espiritual do que acontece, entendeu? Ou uma reflexão do que acontece no âmbito espiritual. Isso não envolve a nossa vontade, o nosso entendimento, envolve uma questão de iniciativa de Deus, da vontade de Deus, da aplicação da sua justiça. Por que Deus quis que a salvação fosse pela graça e não por obras? Por quê? Porque nossas obras são no caminho do mundo. Mas eles podia não ser. Por que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Essa é a Hã? Porque assim, para mim é fácil entender a graça e na das coisas que todo mundo está condenado. Tipo, a justiça de Deus. A justiça de Deus, o preto no branco é todo mundo no inferno. Só que assim, por que o inferno foi uma opção? Por que foi uma opção? Por que uma opção? Aurinha, eu penso porque Deus fez um homem livre. Adão não tinha. É a Santa Palavra. Não entendi. Adão não tinha liberdade? Tinha. Ué. Então, se Deus fez um homem livre. O que tem? Se Deus fez o homem livre. Por que Deus trouxe a possibilidade do mal? Porque o mal já existiu. Por que Deus permitiu o mal existir antes de Adão? Isso. Porque que Deus Deus- fez livres. Mas por que Deus quis fazer pessoas livres para poder pecar? Não entendi. Não podiam ser livremente bons? Eu estou trazendo questionamentos só para a gente perceber Sim. que existem coisas que a gente não compreende mesmo. Por que Deus permite o mal? Se fosse por nós, Ele teria que extirpar o mal. Por quê? Uma série de questionamentos que a gente não compreende, um monte de coisas. Mas Deus tem uma vontade soberana de fazer coisas segundo o seu próprio desígnio, segundo o seu próprio querer, que não nos compete compreender, pelo menos não no momento atual. Fala. Mudando um pouco essa questão do esforço. Vai. Deixa claro que não é do esforço. Isso não é conflitante com aquela ideia Oi? a questão do esforço, do desejo, que Paulo deixa claro que não é com desejo nem com esforço humano. Isso não é conflitante com a ideia de sinergismo. Como assim conflitante com a ideia de sinergia? Que o sinergismo não é que ele quer dar mérito ao homem, mas ele diz que parte da decisão da salvação é do homem. E aí ele está dizendo que não é o desejo, Paulo deixa claro que não é por desejo, nem por esforço humano. Sim. A questão da salvação. Isso não é conflitante, essa que Paulo falou. O que você diria? Então, também
Diz lá que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem. Eu não tenho tempo para ir em todos os textos agora, mas eu te dou uma ótima explicação depois. Okay. Mas o que ela está falando é o seguinte: o que Paulo está falando da questão do desejo humano que não entra na questão da salvação, não conflita com a ideia do sinergismo? O que vocês acham? Não. Não, por que não? Porque a graça preveniente, eu posso dizer, meio que restaura, entre aspas, o homem a escolher ou resistir, a chamada do Evangelho. Ela também em Atos. Tá, mas você tem que me falar uma resposta para a questão do desejo. Ela falou aqui: se a escolha não depende do desejo, nem do esforço, obras. Sim. Desejo também é obras, mas de uma forma diferente. Sim. Ele está contemplando aqui as faculdades humanas. Se a salvação não depende do homem como um todo, isso não implica na questão do sinergismo, não é um conflito? Porque a graça, vamos dizer, restaura o arbítrio. A graça restaura o arbítrio. Mas a graça preveniente não chega a todos os homens, porque nem todos ouviram o Evangelho. Então por que Deus ele trouxe o Evangelho só a algumas pessoas? Como assim? A graça preveniente, de acordo com a visão arminiana, ela compreende que ela possibilita o homem para a salvação. Depende. Você acabou de dizer que ela restaura o arbítrio. Sim, mas tem a parte do arminismo de John Wesley, que diz que... Não, eu estou falando... Que apesar... Olha só, não tem apesar de todos os homens não terem ouvido o Evangelho, só o fato de... Como você diz, é o que Paulo fala no Romanos 1, que Deus se revela através de suas obras. Ali também Ali não tem graça preveniente. Não, ali na visão arminiana tem. Eu não quero entrar em todos os pontos arminianos, porque senão a gente não vai ter aula. A gente tem que pensar a grosso modo, qual é a visão preponderante de um e de outro. É o que a gente está fazendo, certo? Sim. Romanos 1 não tem graça preveniente, porque não tem evangelho sendo pregado. Há uma manifestação da justiça de Deus, dos seus atributos, da sua divindade por meio da natureza. Isso faz com que os homens sejam condenáveis, é o que Romanos 1 vai dizer. O que possibilita os homens a serem salvos? É a mensagem de Romanos 3. Não é isso? Jesus Cristo. O evangelho sendo pregado. Que a visão arminiana vai entender que é a graça preveniente. Só que até na visão da graça preveniente, Deus não aplicou a todos os homens. Ele só aplicou a algumas pessoas. Por quê? Porque não foram todas as pessoas que ouviram o evangelho. Todas as pessoas viram a natureza, todas as pessoas tiveram acesso a essa revelação geral de Deus, mas nem todas tiveram acesso a essa revelação especial. Vamos seguir o texto, senão a gente não vai acabar hoje. É assim, gente, venham à aula. Venham à aula. Ouviu? Ouviu. Isso. Porque não dá, entendeu? Eu não consigo tratar numa aula de assuntos que eu já tratei em 3, 4 aulas para trás. A gente está tratando disso há um tempão. Entendeu? É debate lá de trás. E aí eu não consigo dar sequência. Então vamos lá. Deus se baseia na misericórdia. A Aline levantou a bola. Ao que parece, tá? Vou usar um eufemismo. Ao que me parece. Essa ideia de que não tem a ver com desejo humano conflita sim com a ideia do sinergismo. Tá? Um eufemismo. Você pode discordar, fica tranquilo. Depois você vai se ver com Deus. Mas qual é o fator decisivo então? O fator decisivo é Deus usar a sua misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó. O que ela diz? Vai, gente. Tá. Faz só pra mim, com muito jeitinho. Pede pro pessoal do corredor fazer silêncio, que a gente tá sem porta. Do corredor. Fala, gente, por favor, a gente tá numa aula que hoje tá sem porta, não tem como fechar a porta. Pedir pra vocês fazerem silêncio. Vamos abrir lá, Êxodo 9. Êxodo 9, versículo 13.
Disse o Senhor, é isso, né? Êxodo 9, 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 14: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 15: pois eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. É o que Paulo está citando aqui, não é isso? Então, ele cita o quê? A Escritura diz a Faraó. Você viu lá atrás que quem falou a Faraó foi quem? O Senhor. Moisés foi falar a Faraó: assim diz o Senhor. Aí Paulo fala: a Escritura diz a Faraó. Interessante, né? Que a ideia de Paulo da Escritura e de Deus é um sinônimo. O que a Escritura diz, quem diz? Vai? O que a Escritura diz é a voz de Deus. Amém? Você concorda comigo? Então Paulo diz... Essa questão porque na Escritura, né, está claro que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Tudo que aconteceu ali, eu estava até assistindo um filme, aí ele falou assim: gente, o Faraó é muito burro, em vez de liderar o povo de Israel, está sofrendo, não sei o quê. Aí eu tive que explicar para ele isso, né? Não, mas a vida é isso, tudo tinha um propósito. Aí nesse caso eu te lembro assim, da gente, né? Porque muitas vezes a gente vai ver, eu pelo menos, cara, o que o Senhor me escolheu, assim, né? Tem misericórdia, não, porque a gente não grande, mas também a gente sofre, porque a gente fica pensando em pessoas que a gente está vendo que está seguindo um caminho diferente, né? Pois é, então tudo tem propósito, inclusive a doença do coração de Faraó. A gente viu, a Escritura é a voz de Deus. A Escritura disse a Faraó, porque Deus disse a Faraó. A Escritura é a voz de Deus, tá, gente? E uma aplicaçãozinha, né? Já para pensar hoje, o que você entende por ouvir a voz de Deus? Eu lembro uma vez, eu estava recém-convertido, é uma benção, né, Ingrid? Recém-convertido no meu quarto. Senhor, vai minha oração. Quero ouvir a tua voz ao dia. Já, irmão? Senhor, quero ouvir a tua voz. Orando isso, né? Nada, não ouvi nada. Aí, cara, eu fui ver um pastor, até falecido, David Wilkerson. Quem conhece? Muito bom, cara. Pentecostal, muito bom. Aí ele falando do perigo que a gente corre quando a gente fica refém de uma voz, sabe? De uma voz de Deus, de uma direção meio que extra bíblica de Deus. Cara, aquilo ali caiu assim como uma ficha, assim, né? Entendi. A voz de Deus está aqui, certo? O que Deus quer falar, Ele está falando aqui. É claro que você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a lembrar, vai te dar iluminação do que está na palavra, mas o Espírito Santo não vai te dar algo diferente da palavra. Nunca vai. Certo? Porque a Escritura é voz de Deus. Quero ouvir Deus. Deixa eu ler a Bíblia. Senhor, me dá iluminação, me ajuda a compreender a tua palavra. Isso é ouvir a voz de Deus. Amém? Então, para a gente pensar hoje, como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Porque em nome dessa voz de Deus, muita gente hoje está indo para um monte de caminho. Porque Deus me disse. Porque eu ouvi uma mãe perder um filho. Deus tinha me prometido que ele ia entrar na igreja comigo. O menino estava meio envolvido com coisa errada e tal. Aí foram uma blitz, o policial deu um tiro, ele acabou morrendo. Aí você pensa assim, se Deus tivesse prometido a ela, ele teria cumprido. Porque Deus não descumpre nenhuma promessa. Mas o que aconteceu? Ela não buscou na palavra de Deus ouvir a voz de Deus. Ela entendeu de uma forma pessoal, particular, que Deus estava prometendo isso a ela.
Não era a voz de Deus, percebe? Não era. Isso a gente aplica uma série de coisas, a casamento, não é isso? Amizades, negócios. A gente acha que Deus falou, Deus me revelou. Recentemente eu vi um cara, eu fiquei abismado, ele falando que ele entendia, o cara até fora do país, milhões de seguidores, pasmem, tá? Que ele tinha entendido o texto de Romanos 9 melhor do que Augusto Nicodemos. Porque ele não tem nem tanto tempo assim, olha a prepotência da pessoa. Ele não tem nem tanto tempo assim como tem o Augusto de Nicodemos para estudar, mas ele recebeu a revelação de Deus. É muita prepotência. Falou. Eu digo o nome em off, Tem coragem de se colocar nas pessoas. Stephanie, é bizarro. Porque assim, como tem gente que está ouvindo essa pessoa, cara? Como pode? Olha, vou te falar. Ele falou assim, nem acho. Olha, eu não estudei muito sobre a história da igreja, nem acho que precise muito estudar assim, a história da igreja. Mas ele recebeu revelação. Faraó foi levantado, certo? Faraó, ele já estava endurecido, é o que vários comentaristas vão falar. Que Deus endurece quem já está endurecido. Uma coisa interessante, né? Porque se você parar para pensar, todo ser humano está endurecido. Correto? Mas Deus, o que ele faz? Romanos 1. É parecido. O que ele faz com os idólatras? Ele entrega. Você quer isso? Vai. Ele deixa a pessoa pisar na jaca. A pessoa está descendo a ladeira. Em vez de Deus pegar ela e fazer com que ela pare de descer a ladeira, como ele faz com os crentes, né? Ele salva aqueles que estão descendo a ladeira. Qual é a figura de descer a ladeira? Estão indo para o inferno. O que ele faz com os crentes? Ele salvou. Certo? A partir do momento que o cara creu, confessou Jesus como Senhor, Deus salvou aquela pessoa. Tirou ela de descer a ladeira. Mas só que com outros ele faz o quê? Vai. Pode ir. Cada vez mais a pessoa se vê num estado pior. Aí é mais ou menos a figura que está acontecendo com o Faraó. Deus optou por endurecer o coração de Faraó. Certo? Não é uma questão... uma vez eu estava vendo até a questão lá do endurecimento passivo. Eu achei, na hora... achei até interessante, mas só que a voz é a voz ativa. Tá? Deus endureceu. Não foi o Faraó que se endureceu. Porque se ele tivesse se endurecido, é voz passiva. Mas como foi Deus que fez, certo? Eu já vejo é ativo. É passivo. Então briga com a gramática. Porque isso aí não sou eu que estou falando. É a língua grega. Se você for aqui, é grego. Certo? Eu falo desse dias do mesmo. A gente está lendo aqui o Novo Testamento, escrito em grego. Então vamos lá. Nós não entendemos, mas Deus ele é glorificado tanto numa coisa quanto em outra. Ele foi glorificado em Moisés, no povo de Israel, naqueles que creram, naqueles que ele usou de misericórdia, certo? Mas ele também é glorificado na dureza de Faraó. Como é que a gente vê isso? Porque ele vai dizer: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Por que Deus não fez o povo sair na primeira praga? Porque ele tinha um propósito. Faraó se endurecia, porque Deus endureceu. Certo? E aí o que aconteceu? Segunda praga. Faraó se endurecia, porque Deus endureceu. Terceira praga. Faraó se endurecia. E assim foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí Deus falou, tá bom. Não é isso? E aí sai o povo. Por quê? Porque ele é glorificado tanto na desobediência quanto nos obedientes. Não é isso? Tudo que acontece você não entende, mas está cooperando para que Deus seja glorificado. Aurélio, eu fiz um trabalho no seminário, com os professores passou, era justamente mesmo. O quê? Sobre as pragas. Eu estava em casa, esse material. Tá. Eu sei que, em resumo, cada uma das pragas foi para envergonhar o inimigo.
que é? Não entendi. Cada uma das pragas foi para envergonhar um Deus do Egito. Ah, sim. Continua sendo o propósito de Deus. Para que ele se mostrasse mais poderoso do que todos os deuses. Né? Então, cada praga foi glorificando a Deus. Aqui, ó. O faraó não deixou, mas Deus foi glorificado. E o faraó não deixou de novo, o povo de Israel está aí. Deus foi glorificado. E Deus ia sendo glorificado em cada praga. Então, o texto termina. Versículo 18, o que diz aí? Leiam aí para alguém em voz alta. Versículo 18. Como podem ver, eles podem ter misericórdia de alguns e misericórdia de outros. Logo, ele tem misericórdia de quem? De quem? Você tem aqui, gente, olha só. Deus. Sendo dito que Deus tem uma vontade. Concorda comigo? Está dizendo aí que ele faz o que ele quer. O que ele faz? O que ele quer? Essa vontade de Deus, vontade, não é isso? Querer, desejo, ela se divide para duas coisas distintas. Quais são as duas coisas? Misericórdia o versículo está dizendo, ele faz de quem quer, ou seja, ele atrelou a vontade de Deus a duas ações de Deus, endurecimento e misericórdia. Olhe para o texto. A vontade de Deus, que nós não compreendemos, leva Deus a endurecer quem quer, ter misericórdia de quem quer. Concorda comigo? Ok? Vou pegar aqui uma citação aqui do John Stott. Ninguém merece ser salvo. Se quiser eu boto lá no grupo. Se pois Deus endurece alguns, ele não está sendo injusto. Afinal é isso que o pecado merece, aquilo que a gente falou da entrega. O pecado merece mais pecado. Vai. Se por outro lado ele se compadece de outros, também não está sendo injusto, já que o faz movido por sua misericórdia. Olha essa frase agora. Se há algo de surpreendente nisso tudo, não é que uns sejam salvos e outros não, mas sim que pelo menos alguém se salve. O surpreendente nisso tudo não é que alguém se salve e outro não se salve, é que alguém se salve. É surpreendente você ver que diante do pecado humano alguém se salve. Por quê? Porque Deus decidiu usar de misericórdia. Porque a salvação não é por merecimento, não é baseada na justiça, porque se fosse, já era. A gente estava lascado. Mas a gente pode dar graças a Deus que Deus usou de misericórdia para com a gente. E hoje a gente conhece a Deus. Não só conhece a Deus, como a gente tem uma esperança eterna com Ele, e a gente pode também falar desse amor para que outras pessoas conheçam a Deus também. Então percebe? A gente está fazendo um raciocínio teológico, espiritual, de como as coisas acontecem no mundo espiritual, de como as nossas escolhas, as escolhas das pessoas se relacionam com a vontade divina. Como isso acontece? A gente não sabe. A gente está fazendo uma reflexão de algo que Deus revelou, em parte, certo? Porque a gente não tem acesso a tudo. Mas aquilo que Deus revelou a gente pode, estudar, analisar, pensar e principalmente se submeter àquilo que Deus diz, a quem Ele é. Ok? Conclusão. 10 e 10, vamos acabar. Deus é sempre bom, justo, misericordioso e gracioso, ainda que a gente duvide. Então, se as circunstâncias me levam a duvidar, eu preciso lembrar, foi o que a gente falou? Por quê? Deus é bom. A Escritura diz claramente, não entendo a questão da salvação, não entendo que história é essa de Deus escolher o povo, a nação, o indivíduo, não entendo. Deus é bom.
Deus é misericordioso. Ele não pode ser mau. Aqui está claro, ok? Segundo, Deus não vai mudar quem Ele é caso a gente não concorde com Ele. Tem doutrinas na Escritura que a gente não gosta, tá? Você acha que eu gosto da doutrina calvinista? Se você acha, você está equivocado. Eu não gosto. Mas eu tenho que me submeter a coisas que a minha consciência vai mostrando para mim. Foi meu embate lá com o professor lá do seminário. Cada um vai escolher aquilo que prefere. Eu falei, professor, desculpa, eu escolho algo que eu não gosto. Porque eu não consigo fugir disso. Então Deus vai ser Deus, por mais que você não concorde. E terceiro, não podemos negar à luz da Bíblia de que o fator decisivo para a salvação é a escolha divina. Correto? Porque ele amou Jacó e não Esaú. Porque ele decidiu ter misericórdia de quem quer. O que isso diz pra gente? Se não um fator preponderante no processo da salvação. O que isso diz pra gente? Se você souber uma ou outra, você fala comigo que a gente pode tentar compreender. Tem gente que está tentando aí há uns anos. Mas tudo bem. Isso não é para fazer da gente loucos, tá? Isso é para fazer da gente pessoas que amem a Deus de todo o coração, que se submetam a Deus de todo o coração, de que tenham humildade para saber que podemos estar errados naquilo que a gente crê, entendeu? Tem coisas que a gente vai realmente defender mesmo, com convicção, que a gente tem certeza. Tem coisas que a gente pisa devagar, entendeu? A gente vai tateando, vai amadurecendo, vai fechando questões, tudo com humildade, tudo com amor, com respeito, entendeu? Igual eu faço com o Flávio, com muita respeito, certo? Amém? Tudo bem? Vamos orar? Senhora, Stefano. Amém. Partiu fazer um bumerangue aqui hoje? Tecnológico o negócio.